Esse é mais um podcast do Juicy Santos e hoje o tema promete, gente, promete pegar fogo, porque a gente vai falar de capitalismo, de cafonice, de coisas invadindo a cidade, enfim, de um monte de coisas aí, né, que o pessoal gosta de ouvir. A Ruiva gosta de ver o circo pegar fogo, né? É nada disso, gente, eu só falo verdades, doa quem doer, fazer o quê, né, gente? A gente tá aqui pra elevar o nível do debate, né, Ludmilla? Exatamente, a gente tem que subir, né, e a gente tem que ter um olhar crítico para as coisas, inclusive pela nossa cidade, né, assim, esse é o papel cidadão que a gente quer que você, que acompanha a gente no Juicy Santos, no Instagram, no site, aqui no Juicy Hub, que você faça parte aí de toda essa conversa sobre a nossa cidade. Estamos aqui hoje com o Mário, uma pessoa incrível, um talento incrível, que tem muita história para contar. Flávia já vai contar um pouquinho quem é o Mário, mas eu queria abrir aqui esse episódio agradecendo mais uma vez o pessoal da Minimal Design. Já que a gente está falando aqui, né, de bom gosto, de arquitetura de qualidade, o pessoal da Minimal ajuda a gente a fazer isso da porta para dentro, né, Flávia? Eles que fizeram esse lifting facial aqui, esse glow up desse estúdio maravilhoso. Agora a mesa não treme mais, o cantinho tá arredondado, a gente tem prateleirinha com cantinho arredondado, e o pessoal da Minimal é incrível. Obrigada, Paty, obrigada, Edu, que tocaram aí esse projeto com a gente, ficou maravilhoso. E agora bora começar, né, Flávia? Vamos lá, vamos começar. Hoje para falar sobre o tema Todo Dia um Oxo Diferente, eu convidei o querido Mário Rodrigues. Ele é guia turístico e ele também é bacharel em História, ou seja, ele também trabalha a vertente do turismo em relação à história, patrimônio histórico, e é uma pessoa super ligada em arquitetura também. A gente vai falar sobre as transformações na nossa cidade, principalmente em relação aos grandes negócios que vêm engolindo os pequenos. Exatamente. E aí, Mário, quem você? De onde você vem? O que está acontecendo nessa cidade? Ótimo. Eu sou santista, nasci criado na Vila Matias, aqui em Santos. Faz 10 anos, mais ou menos, que eu moro, 11 anos. Desde 2011 eu moro em São Vicente, próximo daqui, né, super perto, ali na divisa. E venho percebendo as transformações que a cidade vem sofrendo a partir, né, sofrendo mesmo, né, nem passando ao longo desses anos, né. Tenho uma experiência já desde 2003 no turismo, e então ando muito pela cidade, então venho percebendo essas transformações que a cidade vem sofrendo, né. Perfeito. Você anda bastante a pé, né? Bastante a pé, que é isso, uma bastante das a formas pé. da gente ter muito contato aí com a cidade. Isso. E provavelmente você está vendo um monte de fachadas antigas desaparecerem, não só as fachadas do ponto de vista arquitetônico, né? Mas daquele comércio local baixar as portas e falar não vamos abrir mais, né? Eu acho que chega uma época, uma fase da nossa vida que tudo... a gente começa a andar pela cidade e fala assim, nossa, aqui tinha um casarão, aqui agora tem um prédio. Né? Estão desaparecendo, né? As nossas referências de infância, da adolescência, né? E isso acontece cada vez mais rápido, né, Mário? Porque acho que antigamente, sei lá, 20 anos atrás, era difícil mudar, né? Esse comércio tão tradicional mudar para outra coisa. Exato. Hoje é de um dia para o outro. Hoje você piscou, às vezes eu acabo trabalhando muito, viajando, às vezes fico uns 10, 15 dias fora, e quando eu pego o ônibus, vou dar um rolê na cidade e eu não encontro mais Tem outras coisas, tem outras coisas no lugar, né? Crescendo muito rápido. Eu lembro que faz uns anos, assim, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas talvez tenha sido 2014, 2015, que eu comprei um livro chamado Storefront, que era um livro... Eu comprei pela coisa tipográfica mesmo, né? A beleza das fotos que aquele livro continha era muito legais. Mas eu comprei um livro que tinha esse nome, que um fotógrafo começou a documentar as fachadas antigas de Nova York, que ele tinha certeza que iam desaparecer em poucos anos. Então ele começou a fotografar, catalogar essas fachadas e publicou um livro. E eu fiquei muito entusiasmada, porque um dos meus lugares favoritos de lá estava no livro, e não desapareceu, que é a livraria que você conhece bem, a Strand Books. E estava lá nesse livro como um negócio histórico que não tinha desaparecido, né? Mas várias outras que estavam lá eram só uma foto num fotolivro, né? Sim, que estava ali muito bem documentado. Isso conversa um pouco também com outro projeto do Mário, né? Que é o Prédios e Casas de Santos, que é um perfil no Instagram,
que você também registra esses... E tem o Prédios de São Paulo também. O prédio de São Vicente também, E o Prédios de Comecei São com o prédio de Vicente. São Vicente, né? Que Como é que E foi aí, a história de você começar esses registros? Ele surgiu na pandemia, né? Eu, morando em São Vicente, costumava, durante a pandemia, acordar bem cedo para poder fazer uma caminhada, que era um horário, acho que mais seguro, e fazia muito caminhada pela cidade, né? Próximo do bairro ali, o bairro Boa Vista que eu moro. E aí eu comecei a perceber a beleza da arquitetura que tem em São Vicente, os prédios modernistas, principalmente da década de final de 40 até os anos 70, mais ou menos. E inspirado no perfil Prédio de São Paulo, eu criei o Prédio de São Vicente. Comecei a registrar esses prédios e fazer a pesquisa. Eu sempre Legal. gostei muito de arquitetura, desde Show. pequeno, que eu me entendo assim por gente, eu sempre gostei muito de arquitetura. E não fiz arquitetura, mas fiz turismo. E depois fiz a faculdade de História e comecei a pesquisar nesse viés histórico para poder buscar curiosidades, né, sobre os prédios. E aí surgiu o Prédio de São Vicente. Aí passou um tempo, eu fui convidado para cuidar de um perfil chamado Prédios e Casas de Santos, que já existia, e comecei a registrar esses prédios. E eu tenho percebido muito que prédios que eu registrei há 2 anos atrás, casas principalmente, não estão mais. Então, tô até para preparar um post, né, falando sobre isso, né, pegar prédios que já foram casas, que foram, que registraram, apareceram no feed e hoje não estão mais, hoje tem prédios no lugar. E essas são casas, são construções, prédios de 3 andares, de 2 andares, como é que são? Quais são as características dessas construções? Tanto construções grandes, de grandes empreendimentos, quanto sobrepostas, né, que vem surgindo bastante na cidade. E mais sobrepostas, assim, né? Então já dá pra fazer uns 3 posts com 10 casas, assim, que já não existem desapareceram. mais, Que viram gente. comerciais, né? E Elas viram o quê? Algumas comerciais e outras misto, assim, Tá. outros residenciais, dependendo da área onde ficava, né, essa Mas casa. as residenciais são trocadas por prédios, Trocadas né? por prédios, Tá, trocado por prédio, muda o seu uso, né? Então, Perfeito. Falando em coisas que trocaram, né, que viraram coisas diferentes, eu queria chamar uma imagem, pedir aqui pro Gustavo colocar na nossa tela e colocar também pra audiência, um antes e depois que o Mário fez, olha e eu só. queria que ele explicasse Tá. essas 2 imagens aqui pra gente. Isso é lá perto de casa, gente. Isso aí é no Qual que é bairro a Boa rua? Vista. No bairro Boa Vista. Esquina Freitas Guimarães com a Gonçalo Monteiro. Eu moro na rua de trás, na Floriano Peixoto. E essa casa aqui ela é do final dos anos 40. Eu encontrei até ela numa revista de arquitetura chamada Acrópole, que circulou dos anos 30 até os anos 70. Ela aparece lá no final dos anos 40. E ela, inclusive, quando ela foi construída, a rua era areia ainda. Não tinha calçamento. Você tá uma quadra da praia ali da Boa Vista, ali Gonzaguinha, né? E todas essas características são originais da casa. São, as grades, né? Aqui, Da janela olha, foi acrescentado grade, né? Sim. Ela não tinha muro. E aí eu sempre namorei ela bastante. Inclusive, até antes dela ser demolida, eu peguei uma muda dessa plantinha, tá lá em Uau. casa, plantada em casa, Que para legal. guardar a história dela. Fiz alguns registros dela. E aí eu comecei a perceber que ia começar ali uma obra. Eu falei, opa, peraí. Sem saber o que era, Sem o saber ia o que chegar era. lá, Aí né? ela começou a ficar meio quadrada, eu comecei a suspeitar, porque em esquina, aqui na Baixada, ou é farmácia, ou se vai se transformar num Oxô, né? E aí veio o Oxô, e aí então deixou ela toda quadradinha, né? Não, e assim, tem uma perda aí, né? Não total, só da história. arquitetônica, mas uma perda ambiental, né? Assim, a Total, gente perdeu todas as vegetações, Sim, né? A gente exato. deixou a cidade menos permeável, Exato. né? E a gente está gravando esse conteúdo aqui em maio de 2024, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí a tragédia, né, climática e ambiental no Rio Grande do Sul, né? E se fala muito dessa coisa de enchente, das cidades esponja, etc. Óbvio, isso aqui não é um exemplo de uma cidade esponja, de um trecho esponja, mas assim, tem vegetação, né? Tem um permeabilidade. campeirinho ali, E a gente perdeu a permeabilidade. Estética, né, Ludinha? Olha só. Exato. A identidade está completamente não, perdida, total, né? se Porque perdeu. tudo isso aqui é replicado em várias esquinas, né? Quando você entra no site dessa empresa, você vê que ela, na descrição, fala que ela vai se adaptar à cidade, às condições da cidade, vai procurar entender o contexto histórico e ambiental da cidade. Só que não, Mas né? você entra... Eu já fui em várias e espalhadas pelo interior do Brasil e é a mesma coisa, assim, né? Não tem essa preocupação
não só estética, mas uma preocupação de até padronizar a loja Sim. para o ambiente que Perfeito. ela está sendo inserida. Que a gente está Gente. numa cidade praiana e tal. E a loja se repete. Então, se você é jogado, é vedado e colocado dentro dessa loja, você não sabe que cidade você tá, né? Você tem Parece um algoritmo de cidade, Exato, né? Exatamente. E lembra muito aquelas construções que agora a gente vê muito nos condomínios, né? Pelo interior de São Paulo, né? Até mesmo os condomínios de São Paulo, a crise também é estética, porque você vê várias casas que eu chamo até de Minecraft, tudo quadradinho, né? Você não tem um telhadinho à mostra, não conversa com o ambiente, né? Com o lugar que ela foi inserida. É muito importante isso que o Mário falou, né? A gente já falou isso aqui em algum outro episódio, né? E também em palestra eu falo muito isso, tá, gente? Que toda estética é política, né? Então, qual é a política, o que você entende de uma imagem dessa? E a gente está aqui querendo trazer o OXXO não como um ataque, uma ofensa à empresa, né? Assim, só para todo mundo entender. Inclusive, eles já quiseram anunciar no Juicy Santos e eu levantei a mão e falei, não. A gente não quer isso aqui. Assim, né? Sempre a gente vai... Quem é veículo independente, né, Flávia, vai viver esses dilemas, mas eu, né, como liderança aqui, falei, eu não gostaria de receber dinheiro dessa galera, entendeu? Apesar deles serem, dos donos, né, da OXXO no Brasil, serem a Fenza, que é Coca-Cola, e você não vai lutar contra a Coca-Cola, gente, vamos falar a verdade? Inclusive adoro, inclusive uso camiseta, entendeu? A marca que inventou o Natal não pode fazer mal pra ninguém, gente. Mentira, tem um pensamento crítico. Mas não é um ataque, né, a marca, mas a gente quer apoiar você a desenvolver um pensamento crítico em relação a essa marca, essa iniciativa que está invadindo, né, aí todas as cidades, eu não falo todas as cidades brasileiras, né, mas assim, no estado de São Paulo, pelo menos, a gente está vendo elas se proliferarem muito rápido, virou até piada na internet. Né? Começou em Campinas, 2020, a primeira unidade. Eles pensaram em fazer lá porque era um estudo de caso, porque é uma cidade que ela tem característica de cidade grande, cidade pequena. Sim. E está próximo também do centro de distribuidores que abastece a loja, perto de Cajamar, né? Isso, perto de Cajamar. Mas mais do que isso, né, Mário? Assim, o que eu entendo, né, que a grande dúvida deles de entrarem no Brasil ou não era a questão das padarias, que é um pouco diferente dos outros contextos, né, tipo México. E aí eles ficaram meio assim, puta, padaria pra gente é uma objeção, né? E em Campinas, a estratégia deles qual foi? Substituir uma padaria, ocupar o lugar... E começou no marco, acho que é o marco zero da cidade, né? Que era uma padaria, o lugar era uma padaria chamada Orly, que tinha 55 anos de funcionamento. Você chegou lá, simbólico, né? É muito simbólico. Exato. Assim, essa galera, gente, eles não fazem o negócio, foi por acaso. Não foi por acaso. Desde 2011 eles estão tentando implantar no Brasil. É isso, desde 2011, exatamente. Então, imagina, 10 anos de estudo. E no Brasil, lá no México é a Fenza e não sei quem são os stakeholders principais, mas aqui no Brasil é a Fenza, que é igual a Coca-Cola, e a Raízen, que é igual a Posto Shell, né? Então, só para quem talvez não acompanhou tanto essa história aí de bastidores, né? Saber do que a gente está falando, de qual volume de capital a gente está falando também, tá, gente? Não é um mercadinho... Assim, a última coisa que você pode fazer é olhar e falar, e um mercadinho local perto da minha casa. Ela se traveste de mercado local. Sim. Ela quer fazer você acreditar que é um mercado local, porque é pequenininho, tem pão. Pão quentinho toda hora, né? Ela quer fazer você acreditar nisso, com posicionamento fofo de proximidade, né? Não é um posicionamento fofo de proximidade, gente. Não caia nessa narrativa. Só pra completar o que o Mário e a Lud falaram, depois que abriu em Campinas... começou a abrir OXXO em Jundiaí, São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo, e em 15 meses eles inauguraram mais de 100 lojas em 5 cidades. É uma estratégia super agressiva de expansão. E vão chegar, o número é tipo absurdo, assim, vão chegar... no México eles já têm mais de 20 mil lojas. No Brasil, assim, uma loja por dia. Esse é o posicionamento deles. Acho que assim, em um ano eles pretendem abrir 50 lojas aqui, né? Lá perto de casa tem 3 já. Não, é mais do que isso. Uma loja por dia. Uma loja por dia. São 365 aqui dias do ano. Eu queria saber... 3 já perto de casa. Então queria até apontar e saber o que vocês acham, né? Tanto a Lud quanto o Mário. Tem ruas aqui em Santos, a Rua Luiz de Faria, ela tem 2 OXXO na mesma rua
com uma diferença de 100, 200 metros, não tem nem Nossa. 200 metros Nossa. entre cada uma. Que é uma rua Só aqui do lado do que é uma GC Hub. rua aqui do lado do GC Hub. A única separação que tem é que passa na costa no meio, Sim. né? Então, na mesma rua, você tem 2 mercados. E quando você olha, você fala, não acredito que vai abrir outro Oxxo aqui. E vai. E era um bar, né? Assim, antes era um bar. Primeiro foi um restaurante, né? Sim. Depois virou um bar e agora é... E é muito simbólico isso, Lud, porque assim, o restaurante, o bar, o que que é? É um lugar para você encontrar as pessoas, conversar, beber, interagir. Cria uma atmosfera social, né, Sim, Mário? Exato. E o Oxxo não proporciona é uma coisa isso. rápida, né? Que você vai, você compra só e já vai embora. Apesar de que algumas lojas colocam umas mesinhas, mas é muito difícil você ver essa pessoas aqui é consumindo. Assim, exato. Eu acho difícil de você encontrar as pessoas e até uma sentadas premissa. ali. Se você faz uma busca, né, por eles não pode falar o nome da rede social, outra rede social aqui, mas no Teco Teco, vamos falar assim, é um atributo, assim, eu vi um vídeo lá falando que era um atributo. A loja tá sempre de boa, sempre vazia, nunca tá cheia. Eles usam isso como atributo, né? Ou seja, é alta circulação, mas não tem as pessoas fixas ali. Agora eu queria puxar um ponto, né, Mário? Porque assim, a arquitetura dessas lojas é horrorosa, né? Sim, exato. Não Eu são queria que você atrativas, né? falasse sobre isso. Não, assim. e é uma coisa que, se pegar como eu moro ali próximo da Presidente Wilson, né, em São Vicente, lá tem se repetido muito esse tipo de arquitetura, né, essa Perfeito. coisa quadrada. Então, ou seja, influencia Influencia outros negócios. Você tinha ali alguns comércios que funcionavam em casarões antigos que adaptaram esses casarões para sediar uma escola de inglês, uma clínica, enfim. E o que tem acontecido é a demolição desses casarões e construído essas construções, galpões pré-moldados, que, por exemplo, não tem janela. Ela é só, mesmo em períodos que não necessariamente precisava de um ar-condicionado, hoje ele vai precisar de um ar-condicionado porque não existe um tipo de ventilação, né? E feio, uma construção feia, Gente, mesmo, que é não tem luz natural aqui, né? E esteticamente, essa questão ambiental também. Você precisa ficar com o ar-condicionado ligado todo o tempo, porque não tem um raio de uma planta, não tem um raio de uma cor tirando a cor da comunicação, né? Tipo cinza. Sim, exato. Cinza, gente, Exato. cinza. Socorro. E dava pra dar uma adaptada nessa casa, né? Não, se botassem um painel de um artista ali em cima, né? Mas eles não querem gastar R$1. Exato. Assim, gente, é um negócio, é importante saber disso, né? É uma arquitetura de margens espremidas, né? Assim, então, você não pode ter um acabamentinho melhor, você não pode ter um artista fazendo um painel ou usando isso aí como em pena, entre aspas, porque o que os caras querem é achatar as margens, né? Exato. E aí, assim, o que você acha que é uma possível solução para isso? Você acha que é uma desaceleração da entrada desses negócios, ou tudo bem um negócio começar a entrar, mas respeitando o entorno, assim? Qual a sua visão? Eu acredito que seria interessante as prefeituras, né, impor algum tipo de... Não de frear a entrada, mas se preocupar de fazer um levantamento em determinados bairros. O que tipo de comércio que existe lá? Será que cabe mais uma lá? Porque eu acredito que para eles não importam isso, se cabe ou não. Não, vamos colocar, porque é importante você ter, simbólico você ter esse comércio em cada esquina para você realmente... Nossa, eles são demais, porque eles estão em todos os cantos da cidade, né? Eles estão observando a gente a todo momento, vigiando a gente, né? Sempre quando você precisa, ele vai estar lá. Então, cria-se essa percepção de marca, né? E em uma cidade turística, e cidades turísticas como a da Baixada Santista, às vezes a gente até pode cair nessa armadilha de falar, pô, mas é uma cidade turística, precisa ter uma coisa aberta 24 horas, precisa ter uma conveniência. Mas a gente tem também outros modelos de conveniência, e não dá para trocar também a conveniência por essa devassidão da economia local, né? E a conveniência a que custo, né? Conveniência a que custo? Isso é uma coisa pra gente pensar, né? Exato. Então, você percebe muito isso. Então, eu acho que o que é interessante é ter essa preocupação de que será que cabe implantar ali? Ou se implantar, como que ele vai impactar na paisagem urbana? Não se pensa a cidade como um organismo vivo, né? Só se pensa em casos isolados, né? E não pensa nela como um todo. Então, esse é o grande problema das cidades, né? E a gente vem enfrentando muito isso na Baixada, né? Como um todo. E eu queria até pegar essa coisa da paisagem, né? Por exemplo, tem uma coisa um dado que talvez vocês já tenham visto,
mas que no estado de Aguascalientes eles fizeram um estudo, isso que você está falando, né? Lá no México, né? No No México, México, é. exato. Eles fizeram um estudo dizendo que, assim, a cada loja dessa que abre, de 5, olha só, gente, de 5 a 7 negócios e iniciativas locais ali, né? Mercearias, padarias, mercadinhos de verdade, seja lá o que for. Então, a cada OXXO que abre, de 5 a 7 negócios locais vão É fechar. muito difícil competir com uma grande Exatamente. empresa, uma multinacional. Eles pagam aluguéis mais caros do Sim. que aquele... Que é uma estratégia do de valor. dominação. Sim, é uma estratégia né? de canibalização, né? Exato. E as margens, eles jogam margens para e preço de supermercado. Questão de produtos, né? Ele não tá, né, o seu Joaquim que tá ligando Exato. para um distribuidor em Cajamar que vai entregar Exato. tal, e ele consegue vender determinado valor. Não, é uma grande distribuição. Então, quando vem Que para fabrica, distribuir... né? Então, a própria fabricante, né? Então, quando vem distribuir para cá, distribui para todas. Então, Exato. você consegue ganhar ali... Numa nisso, margem. né? E vale perceber que esses negócios, assim, que acabam espremendo, é como você falou, eles não utilizam também a outra rede de negócios local. Então, tipo, Exato. ele não vai pedir uma banana do cara que tá aqui perto sei lá, no Vale do Ribeiro. Sim. Ele vai pedir Sim, bem de fora. exato. Quem vem entregar não é um entregador daqui, é um entregador de fora. Então, tipo, o dinheiro não fica na cidade, gente. Exato. Exato. E essa coisa de Aguascalientes que eu falei, né? Eles fizeram um estudo, descobriram, né, que de cada loja que abre 5 a 7 negócios locais fecham, eles começaram a desenvolver políticas públicas, né, para mitigar isso. Você acha que esse é o caminho, então? Acho que esse é o caminho. Tem que pegar como referência o que já aconteceu lá fora. Isso já acontece desde 78, lá no México, a introdução deles no mercado. E tem que pegar exemplos de lá e já pensar... É que não se pensa, né? Sim. Não pensa a longo prazo, né? Se Sim. pensa a curto prazo. Porque, de certa forma, para o poder público, é interessante... Nossa, que interessante que essa grande companhia, essa grande multinacional está se instalando aqui. Sim. Nossa, que legal, olha, a Baixada Santista tá sendo olhada, vista lá fora. Mas não se pensa a longo prazo sobre isso, né? Exato. O que aconteceu? Vamos fazer um estudo do que aconteceu lá? Vamos ver o que tá... Né, o que pode acontecer aqui na Baixada, né? E assim, até quem tem pensamento crítico para e pensa, pô, beleza, é um negócio interessante porque fica aberto por mais tempo, até tarde, na rua, então mais gente na rua, né, Sim. seguindo as teses da Jane Sim. Jacobs, mais gente na rua, a rua tá mais segura, mas ao mesmo tempo, esse é um tipo de iniciativa que espreme muito o ser humano, né, assim, enquanto você pega um Jangada, eu vou pegar ali o Jangada, por exemplo, que é um mercado de bairro aqui no Gonzaga. Bem tradicional. Bem tradicional. Vê quantas pessoas estão trabalhando ali para eles funcionarem, sei lá, das 8 às 10 da noite. Sim. Cara, brincando, deve ter uns 30 funcionários por turno, porque eles fazem as coisas ali. Isso aqui Você vê poucas tem 2 a 3 funcionários por turno. É muito autossuficiente você entrar lá, Exato. né? Você não precisa de muita gente. Né? Exato. E a pessoa que tá ali na linha de frente, tem até um comentário também no Teco Teco que eu peguei e eu achei muito, muito simbólico o cara falar isso, né? Tipo, o cara fala assim, o vídeo do Teco Teco é assim, um cara falando que ele é ator de teatro, ele tá correndo atrás do sonho dele, mas ele tá trabalhando num OXXO. E aí um cara vai lá e comenta falando assim, e ele contando a rotina dele, tudo que ele faz dentro da OXXO. Aí um cara vai lá e comenta assim, cara, você é caixa, faxineiro, padeiro e estoquista. Meu Deus. E exato. É isso, então o cara ele tem multi-skill, mas por um salário seja, que não é alto. Abala também a empregabilidade da cidade. Exato, né? É isso aí. Porque é o outro discurso Abala que eles usam, arquitetura, tá vindo abala o loja, planejamento e vai urbano gerar e a empregos e empregabilidade. acaba não... E não gera, né? Não gera, né? exatamente. É super ilusão. No fim das contas, né, isso aí é uma máquina de concentração de riqueza e no México ainda é concentração de riqueza para o país. No caso do OXXO no Brasil, é concentração de riqueza com dinheiro sendo levado para fora daqui. Exato. Comenta aqui se você já Pra tinha fora, pensado nisso a última vez que você comprou aquela coquinha gelada no OXXO. Comenta se você pensou isso. Eu nunca comprei, eu tô imune ainda, sabia? Eu nunca entrei num OXXO. Eu também não, cara. Entra. É interessante, mas é interessante fazer uma... Não vou dar meu dinheiro pra eles. Entra com olhar crítico, Com olhar assim, crítico, né? Porque quando eles entram no Brasil, né, a principal preocupação com eles é a questão da padaria, né? A gente tem uma relação com padaria muito forte, principalmente no estado Muito de São Paulo, afetiva, né? Muito afetiva.
de quem não é que não toma um café na padaria no final de semana? Final de semana, a padaria de Exato. domingo é difícil até de entrar. Então... Brunch é o caralho, minha gente. É padaria. É pão na chapa, Pão na chapa, cará na na chapa, saída. pingado, Requeijão na saída. né? Café com leite. E aí, você percebe que quando você entra na OXXO do estado de São Paulo, daqui, você tem a padaria logo na entrada, Sim. né? Então, eles alegam que tem sempre pão fresquinho, só que não é o padeiro, não existe Exato. um padeiro lá dentro. Ele é um pão congelado que chega lá, É isso não aí. sei de onde, né? Sempre igual. Né? É um pão que se assemelha muito ao pão vendido, o pãozinho francês, ou nossa média, né? Vendida em supermercado, Congelado. né? Ele tem, não tem aquele gostinho, Sim. aquela Crocância. crocância que é o pão francês Sim. da padaria, né? Que é feito. Então, foi uma das Especialmente formas... da Washington Luiz, tá, gente? Não estou Só. ganhando Ó, já tá. nada. Não estou ganhando nada pra isso, mas o pão lá é muito Olha, bom. da padaria, a Boa Vista também é muito boa. Já fizemos Aqui batalha lá. de pão francês ou Não só de fizemos pão de ainda, mas cará? a gente... Boa ideia. Eu vamos acho anotar colocar aqui. assim, sem olho vendado, sem teste saber... cego Eu acho. da média. Francês, e eu vamos acho. colocar um da Oxy também. Boa, A boa. gente já fez do pão de cará, Nossa, gente. maravilhoso, caralho. adorei. Eu queria... Olha, tem um cará muito bom ali no Jabaquara. Aonde? Eu morei no Jabaquara, tem na região Fazer o pestana. guia do pão de cará. Deixa. Já fizemos, Flávio. Bom. Ah, mas Ah, eu a gente faz quero. de novo. A gente já faz de fez um novo. post que. E tem que fazer todo ano. Tem que ter o ranking top Porque of mind é do verdade, pão tem de que cará. ver se mantém a qualidade, né? O teste de qualidade. Gente, Exato. tem uma questão também, acho que enquanto consumidores, né, que a gente tem que lembrar, que esse modelo de loja de OXXO, ou de grandes varejistas, não é só OXXO, como a Lud falou no começo, é um modelo de grande varejo, né? Ele estimula essa compra por impulso. Você compra de forma totalmente inconsciente, né? Você chega lá, não tem contato, você passa o cartão na aproximação, não tem... Se você não quiser trocar uma palavra com a pessoa que tá trabalhando lá, Sim. você não precisa. E o quanto isso também é duro, né? Pra gente viver numa cidade em que você tá indo comprar, tá indo fazer uma troca, né? É um não lugar. Eu lembrei É um desse não termo. lugar, É um não gente. lugar. Não dá pra usar o terceiro lugar. E aí, é um não lugar. enquanto que se você for comprar os frios ou o pão na padaria, você conversa. Sim. Eu frequento uma padaria na frente da minha casa e as funcionárias da padaria viram minha filha crescer, perguntam dela. Minha filha hoje Sim. tem... nasceu em 2012, em 2024 tem 12 anos. As meninas perguntam dela, porque elas viram ela crescer. É um ambiente familiar, né? Né? A gente não tem essa troca, é uma transição econômica, né, financeira, sem consultoria, sem um Contato humano. sem contato humano. Tá refletindo tudo que a gente tá vivendo, essa questão da coisa líquida, coisa do imediatismo que as redes sociais têm nos Uhum. ensinado, né? Isso de é tudo muito rápido, os relacionamentos não duram muito tempo, porque cansou, troca, é mais fácil trocar. A própria lá também, eu vou entrar lá, eu vou comprar, não quero conversar com ninguém, tal, é rápido, tal, e reflete muito o que a gente tem vivido, né? De saúde mental Saúde e de perda mental, de senso total. de comunidade também, né? Total. E a gente tem percebido também, eu acho que cabe até, acho que um outro tema, é a questão das farmácias também, né? Sim. Você vê o que tem de farmácia na cidade também, esquina também, você ficou parado muito tempo na esquina, você se transforma numa farmácia, assim. Gente, eu não tomo um remédio muita controlado, farmácia. não tomo um remédio contínuo, mas adoro uma farmácia. Não, gente, é uma delícia. socorro. Eu gosto de comprar coisinhas pra pele na farmácia, mas é muita farmácia, Sim. muita rede, e rede que surge do nada, né? Exato. Que fecha do nada e surge do Exato, nada, né? Então, a gente tem percebido Uhum. bastante E isso, né? a gente tirava sarro, Mário, há um tempo atrás, não, que em Santos tudo vai virar uma temaqueria, né? Que saudade dessa piada, ou né? paleta mexicana, Ou lembra? paleteria Era mexicana. isso, Cadê? era Que isso. saudade, né? Temaquerias, Volta a né? temaqueria. Que Volta. saudade dessas Pelo menos uma piadas, comida gente. tão ultraprocessada, Exatamente. Isso aqui eu queria também puxar esse gancho, né? Porque tem tem algumas discussões, né? Assim, uma que a gente já falou aqui, né? Que é conveniência que custo. A outra coisa é a tendência do capital se concentrar num lugar só, e nesse caso fora do Brasil. Mas tem uma outra coisa que a gente já falou também da segurança, né? Então, muitos funcionários com burnout ou com medo de trabalhar, porque muitas lojas são 24 horas, são assaltadas, e tem muito caso, tá, gente, Sim. de violência nessas lojas. Não é só para os funcionários, para os clientes também, tá? Uhum. E aí a gente chega também na questão do rumo da alimentação, né? Tipo, porque é uma mistura de ultraprocessado featuring
combustível fóssil, né? Então, assim, Exato. é tudo, no fim das Tudo contas... de pior, né? Não, que gera, né, impacto ambiental. Então, é o plástico de uso único, que a gente ouviu a Heloísa Schirman falar, é o combustível fóssil, né? Assim, é a fonte do caos, né? Exato. Assim. O chamariz, que seria o pãozinho fresquinho, não é um pãozinho fresquinho, né? É um pãozinho já congelado, tal, Que deve vir num plástico, né? Exato. né? Exato. Eu queria falar sobre alguns dados que eu encontrei fazendo a pesquisa. A Lud falou sobre dados no México, mas eu também encontrei números nos Estados Unidos que mostram que as grandes empresas, né, os grandes varejistas, lá nos Estados Unidos tem Target, Walmart, etc e tal, eles recirculam apenas 16 centavos de dólar para cada dólar em receitas para a economia local. Basicamente é salário das pessoas que trabalham, tá? É 1/3 da contribuição que um varejista local pode oferecer. Só que eles raramente compram dos fornecedores locais. Eles não contratam prestador de serviço da cidade, Lud. Então, quando eles têm que pintar uma parede, quando tem que construir isso aqui, não vem daqui de Santos. A casa de trás, ela foi alugada para os funcionários que provavelmente não eram funcionários da cidade. Eles não doam para causas locais, assim como o negócio do seu bairro está se mobilizando para coletar doações para uma tragédia climática como está acontecendo. Mas, Flávia, não precisa ir muito longe. Eu estava batendo um papo com o pessoal da Rede Conceito outro dia, com a Lid e com a Lola, e eles falaram que, assim, aqui o Porto de Santos tem práticas muito parecidas, tá? Que, assim, contratam, pelos stakeholders estarem em São Paulo, contratam muita gente fora e não contratam economia local. Exato. Então, assim, não é só... É uma mentalidade muito... né? É uma mentalidade muito provinciana, né? Não é provinciana. É uma mentalidade do alto capitalismo, entendeu? Do capitalismo de alta performance, do capitalismo tardio, né? Eu posso falar até da questão do turismo, né? Como eu sou guia de turismo, até, Flávia, você falou guia turístico, né? É guia de turismo. Guia de turismo. O guia turístico, a gente sempre é confundido. Guia turístico no turismo, o guia turístico é o papel, o folder, e o guia de turismo é o profissional, boa. né? Tá. E a gente vê muito grupos vindo para a cidade que não contratam o guia local. Perfeito. Que contratam um guia de São Paulo que vem para cá guiar aqui. Então você, até no turismo, vamos pensar numa coisa, né? Que, vamos pensar, não está impactando tanto, né, como um porto e tal, mas nesse pequeno caso você vê que realmente no próprio turismo não há uma contratação do guia de turismo local. E que as pessoas não vivem aqui, talvez não tenham as histórias, exato, né, o pertencimento. Aí muitas né? vezes eu estou guiando lá no centro de Santos e vejo um guia local, com uma agência, com uma escola, enfim, e falando coisas que não estão, não tá, a pessoa não vive na cidade, né, ela não... Então é um caso que você vê também muito nisso. É uma coisa muito comum aqui, né? Ou seja, a comodidade venceu, né? Não tem isso, o que é de fora é mais mais atrativo, né? É muito mais atrativo. Sim. É o efeito fila no Outback, né? Exato. A nossa própria praia, desvalorizar a nossa praia. Sim, exatamente. Falar que quando vai pra praia, vai pro litoral norte, como se não morasse no litoral. Ô, Flávia, pegando esse gancho da grande economia, né, e dos Estados Unidos, acho que vale lembrar também a gente... pensar, né, que as empresas têm um papel muito importante, né? Então, assim, daria para empresas como essa fazerem um trabalho de impacto local, de uma análise melhor do território, né? Eu vi um dado, que eu também andei falando isso em algumas palestras, mas que talvez nesse episódio caiba, que, assim, das 100 maiores economias do mundo, 69 são empresas. Então, a gente tem lá o ranking, né? Estados Unidos, China, né? 8º, Brasil. 10º, Walmart. Olha só. Nossa. Que é exatamente o que a Flávia acabou de falar e colocar em pauta. Né? E os negócios pequenos, né, eles se ajudam entre eles, né? Exato. A gente tem que lembrar que a gente está fortalecendo não só os pequenos negócios, mas toda uma cascata, né, Mário? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse efeito onda, né, que pode acontecer quando um pequeno tem uma comunidade no seu entorno, né? Você deve ter visto isso bastante nas suas andanças por aí. No meu próprio bairro, com essa OXXO, você percebe que tá diferente o comércio local, assim, sabe? Você percebe uma diminuição de frequência, inclusive tem uma quitandinha do lado, na mesma quadra, você começa... É só analisar, usar como um estudo de caso e não sei se vai conseguir sobreviver até o final do ano, né?
Então, E bem... quanto menos gente na rua, mais insegura a cidade exato, né? exato. E isso talvez assim, também vamos ser justos aqui, né? Também tem muito a ver com o e-commerce, né? Com a comodidade que é Sim, você o ter um delivery, aplicativo aqui Sim. no com o Mercado Livre, por exemplo, né? Que eu uso muito, inclusive. Especialmente para eletrônico, por exemplo, eu preciso comprar um eletrônico agora. Cara, eu sei que o estoque aqui da cidade não vai ter a parametrização que eu preciso. Agora, por exemplo, um shampoo, um produto que é meio tabelado, pô, eu não compro isso no Mercado Livre, né? Evito ao máximo comprar. Eu pego, saio, vou ali na Rara, vou ali na Dela, né? Vou ali no que está disponível na esquina para o dinheiro ficar aqui, né? Sim, Que exato. embora é importante indicar, né? Que embora seja uma loja grande, mas é uma loja, é uma marca local, Sim. é uma marca que está empregando gente daqui, né? Desde o cara que fica ali controlando o estacionamento, até a menina do caixa, até a menina que tá na perfumaria, te ajudando, né? É isso aí. Falando, né, na visão do turismo, um turista quando vem de fora, de uma outra cidade, São Paulo, vamos usar São Paulo, né, aqui perto, quando ele vem para cá, ele vai se sentir mais familiarizado de comprar algo numa loja dessa, porque é algo que ele faz parte da realidade dele, do que entrar no comércio do Seu Joaquim, da Dona Neuza, da Mas Maria. quando a gente vai pra Europa é o que a gente quer, né? A gente quer descobrir o local, né? Então, impacta no turismo também, porque o turismo ele eu acredito que as pessoas daqui da Baixada Santista não perceberam quanto o turismo ele é importante, né? E a gente tem essa visão ainda do turista como algo que vem para atrapalhar, que vem para lotar sua praia, que vem como se fosse somente sua, né? E não vê o potencial, né, do turismo na cidade. E aí, quando chega o turista, ele vai comprar, não, vou no Oxxo, porque aí eu sei que é de confiança, tem um produto que eu sempre compro na minha cidade, né? É barato, que é um grande gatilho, então, né? é barato, tá com pão fresquinho lá. Exato. E aí, é isso. E a gente vai criando cidades, né, Mário, especialmente pela questão do turismo, cidades cada vez mais pasteurizadas, né? Cidades cada vez mais sem alma, né? Sem essência. Eu gosto muito de Nova York, já fui muitas vezes para lá, e eu fico chocada, assim, a diferença, né? Óbvio, teve uma pandemia aí no meio, mas, por exemplo, pô, ir para lá em 2013, 2014, cara, as fachadas realmente desapareceram e deram lugar a coisas muito mais franqueáveis, pasteurizadas, plásticas. Sem identidade. Cara, eu lembro que eu fui uma vez era uma espécie de papelaria com loja. Sabe aquela cara de loja de presente? Onde a gente acha de tudo, assim, coisa de papelaria, bolsa. Puta, aquelas lojas que tem aquelas coisinhas fofinhas, assim. Era uma loja que eu adorava. Eu fui umas 2, 3 vezes. Quando eu cheguei no ano seguinte lá, a loja tinha sumido, desaparecido, assim. E era aquele tipo de... E eu, inclusive, estava com amigos nessa viagem. Eu não vou levar vocês num lugar legal. Chega lá, pá, tela azul. Loja fechada. É isso e, por exemplo, uma cadeia local, como se fosse uma Rara de Nova York, que é a Ricky's, que era uma loja de... vendia de tudo assim que mulher ama. Fantasia, esmalte, cosmético. Puta, tinha até uma parte de sex shop lá dentro. É uma loja assim, tipo, for women, assim. Era muito legal. E eu lembro que eu amava, porque tinha uma em cada esquina, né? E aí, em 2018 ou 19, eu lembro que eu fui pra lá, cara, tinha 2. Só em Manhattan tinha mais de 20 lojas, existiam 2, assim, por causa dessa pressão. Gente pagando mais pelo aluguel, outras cadeias, comércio eletrônico, tudo isso é uma bomba pro comércio local, né? Exato. Quando a gente compra de uma pequena empresa, né, é importante lembrar que esse dinheiro também volta para a cidade em forma de imposto, né, Lud? Quando você consome de uma cadeia grande, né, o dinheiro vai embora mesmo, literalmente. Agora, se você quer mais segurança, se você fica aí, porque Santos não tem segurança, o trânsito, né? Tem muitas coisas a se resolver aqui. Sim. Mas se a gente realmente, se o dinheiro não ficar aqui, essas coisas não vão poder ser resolvidas. A gente não tem outra fonte. O comércio, o serviço, o turismo é uma fonte muito importante de renda para a cidade, né? Não tem grandes indústrias, não tem indústria, né? O próprio dinheiro do porto, né? Sim. Pouco se fica aqui, não é tem uma parcela importante, mas poderia ter mais, né? Mas a questão do comércio e serviço ele é muito importante para a cidade, né? Sim. E com essas
entradas dessas. A gente tem também Bem bons complicado. exemplos na gastronomia, né? Acho que tudo isso, talvez essa mentalidade tenha começado um pouco, né? Nos deliveries, né? A pizza, você vai na pizza local ou você tem uma Pizza Hut ou uma Sim. pizza, né? E essas industrializada. marcas tiveram muita dificuldade Tiveram de entrar em E Santos. de permanecer de também, permanecer. né? Então, assim, quando você pode escolher entre comer um McDonald's ou, né, ou enfim, Burger King, ou uma hamburgueria assim, e uma hamburgueria local, tem muita gente que fala, mas um hambúrguer custa mais local, né? O preço é muito... A sensibilidade do preço Exato. é um negócio que às vezes é uma objeção. Mas, se você for pôr na ponta do lápis, Não, em tá questão de muito caro qualidade comer no também. fast food Em questão de gringo, qualidade entendeu? também, né? Sim. Eu adoro o hambúrguer da minha vizinha que faz, maravilhoso, a Cacá. É. E é maravilhoso o hambúrguer dela. E um preço super Essa vizinha acessível. pelo nome, olha só. Eu vou lá, Cacá, ó, faz meu sanduíche, eu passo, e aí eu vou aí, passo o cartão. Não, vai em casa, faz o Pix. Então, Então, é agora, outra já relação. que o Mário trouxe esse case da Cacá, como é que é a hamburgueria da Cacá? Como é que é o nome? não, é Cacá Burger. Burger. É um trailer que tem na esquina de casa. Olha só. É linha amarela com a linha vermelha, maravilhoso o hambúrguer da Cacá. Esse é um Vamos lá bom gancho. prestigiar, Vamos lá gente. prestigiar a Cacá. Muito Mas bom. esse é um bom gancho pra gente agora, indo pro final do podcast, começar a discutir o que a gente pode fazer na prática pra estimular esses comércios locais, né? Vale lembrar que também os comércios liderados por minorias, né? Mulheres, LGBT, pessoas não brancas, eles sofrem mais ainda, Exato, né? Exato. Então a gente precisa dar mais força ainda Muito pra eles. O mais. que a gente pode fazer, gente? Eu queria perguntar pro Mário, o que você faz, Mário, pra estimular, além de comer hambúrguer da Cacá? Quais são os seus hábitos, assim? Eu gosto muito de sair pra comer e quando eu gosto, eu saio divulgando. Eu acho que o boca a boca é super importante, principalmente desses lugares. A Cacá é uma que eu super divulgo. Tem outros comerciantes também, outros serviços que tem muito bom na cidade e que a gente tem que divulgar. Perfeito. Tem que, não só nas suas redes sociais, né, naquele pequeno nicho de seus amigos e Sim. tal, e divulgar no boca a boca. Porque vai todo lá. mundo hoje é um pouco influenciador, Exato, né? Exato. Tem uma choperia que tem muito na cidade e que tem um hambúrguer que, não chega nem aos pés. Quer dizer, o da Cacá não chega nem aos pés dessa choperia, que é muito mais gostoso o hambúrguer da Cacá. Então eu saio divulgando essas pessoas que estão no meu Quando você núcleo, pedir né? marca, né? Exato. E acho que uma das coisas, já que você consome local e fala pra todo mundo, né, e que não custa nada para as pessoas, é ir lá no Google e avaliar esse negócio, isso é interessante, né? é ótimo isso aí. Porque, cara, a gente aqui no Brasil ainda não tem muito esse Não tem hábito, muito hábito, né? Mas assim, Porque quando vem pessoa de fora, isso. quando a gente vai pra uma cidade, a gente sempre coloca lá no Google, Exato. melhor hamburgueria Sim. da cidade, hambúrguer na Sim. cidade e tal. E a gente não tem esse costume de fazer, e é Exato. super importante. Exato. De avaliar, Mostrar as fotos. dar Você já estrelinha. deu estrelinha pro hambúrguer da Cacá? Acho que não. Então tem que fazer isso e botar umas Preciso, fotos cabulosas Boa, lá do hambúrguer boa. da Cacá, hein? Exato. Cacá, cobra ele depois, hein, Cacá? Então isso é uma coisa que dá pra gente fazer. O que mais? Caminhar pela cidade, talvez andar seja pela um cidade, caminho, explorar né? a cidade, conhecer cada canto. Eu, na minha profissão, eu acabo fazendo muito isso, andando muito a pé, querendo descobrir o novo, encontrar o novo, Perfeito. conversar com as pessoas no estabelecimento comercial, entender a história daquele lugar. Né? Isso é muito interessante. Conversar também com as outras pessoas, sair um pouquinho do seu nicho, né, de amigos. Sim. E conversar com a vizinha um pouquinho mais velha, ela pode indicar, né, pela experiência dela, um Perfeito. lugar que às vezes você não tem muito contato, né? E vai aprendendo sobre o lugar, né? Mas andar pela cidade é muito importante. Olhar ela com o olhar de turista é muito legal. Perfeito. Porque a gente fica muito viciado no olhar de morador. Sim. E pega um ônibus, vai dar um rolê no bairro, escolhe um bairro pra dar um rolê. A gente se acostuma com o que é bom, né? Total, Isso é muito... Vira paisagem, né? Assim, Isso, a gente acha que sempre vai estar ali, não vai, né? Por isso que eu Assim, adoro fazer roteiro com Santista. Legal. É muito legal, porque aí no final ele vem, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, nossa, eu nunca tinha reparado nessa construção, não tinha percebido a importância dela, né? É o que eu procuro fazer nesses perfis, né, falando sobre os prédios, né? Da pessoa olhar para cima, olhar a cidade, respirar a cidade, entender ela e perceber que o patrimônio, né, voltando para a questão do patrimônio, as pessoas ficam muito pensando o patrimônio histórico como aquele prédio
que alguém importante morou, né? Mas Perfeito. não, o prédio que você mora, ele é importante para você. Ele Exatamente. é um patrimônio faz parte do patrimônio da sua família, né? A importância histórica que tem. Então, é explorar a cidade, de vivenciar. Quando a cidade promover, quando tiver tour rolando na cidade, vários eventos tem, é difícil o santista ir, é legal ir. Tem Sim. que ir. O santista, o vicentino, o pessoal de Praia Grande, visita a sua cidade, né? Vá explorar ela e ver ela com outro olhar. Ocupar Dá essa a chance, cidade, né, né? pra- Exato. E ocupar mesmo a cidade, né? E Sim. no que é não óbvio, né? E não Exato. esperar só a prefeitura ou alguém Exato. fazer um evento para a Exato. cidade É. se tornar interessante. Mário, Ela já inclusive, é. me levou num lugar que muitos santistas não conhecem, que é lá no Caruara, Um né? bairro de Santos, da Que é área um bairro de continental. Santos. E a Fui gente fazer- procurou fazer um roteiro que a população faz. Legal. A gente foi para uma cachoeira onde a população, um poço, né? Onde a população do Caruara vai lá se refrescar. A gente Eu não... ouvindo dessas histórias, fiquei super Exato. curiosa. Que legal. Foi muito legal. Exato. Então tem ecoturismo, tem um lugar que as pessoas acham que, Santos só tem praia, Baixada só tem praia. A gente foi lá no Caruara, eu fui com a minha filha, a gente conheceu esse lugar. E mais legal ainda, estimulando o turismo de Total, base turismo de comunitária, base né? comunitária. A gente comeu junto com... Sim. Quem preparou foram as mulheres lá do Caruara, uma comida com influência caiçara, influência quilombola. Foi uma delícia. Corta Foi um disso pro Oxo, né? Exato. Mas olha só Total. que diferente, né? Não tem só Oxo aqui em Santos, né? Tem outras coisas acontecendo. E você, Lúdio, o que você faz para estimular o consumo local? Cara, pra mim, assim, eu acho que é andar, né? Assim, eu acho que eu me proponho a andar mais do que a média, assim, eu acho que isso faz... Tudo bem que eu tô bem antissocial aos finais de semana, né? Mas uma das coisas que eu gosto de fazer muito é andar, assim, andar e ter um olhar curioso, assim, o que é isso aqui? O que Entrar. o que vai foi abrir aqui? O que vai acontecer aqui? Exatamente, porque eu acho que a gente tem coisas muito legais não reveladas ainda para as massas, porque a gente fica indo sempre no óbvio, mesmos. né? Sim, E a gente exato. fica muito mimado, né? Quem mora aqui, no Gonzaga é muito mimado. Muito, assim, é é. muito. Então, não, vamos ali, é pertinho, é rápido, vamos ao iFood e etc. Então, eu acho que é ir por aí. Gente, eu sempre falo isso. Supercentro Boqueirão, tipo, tem cada pérola. Tem. pérola lá dentro, entendeu? E assim, eu sei que as pessoas vão, às vezes ficam com receio de se perder, mas se perde mesmo, entendeu, gente? Cara, se Permita-se, perder né? é a beleza da coisa, Ótimo, né? Exato. Andar sem... eu fiz muito isso na pandemia. Andar sem se preocupar. Aham. Normalmente, quando eu vou fotografar os prédios, eu não escolho, eu vou determinado prédio. Uhum. Eu falei, não, hoje eu vou rodar no Marapé. Boa. E aí eu vou andando, eu vou pra aquela rua, sei lá, tá me fazendo ir por essa rua. Sim. E você encontra cada coisa interessante, Uhum. assim, sabe? Tô falando questão do patrimônio e também das pessoas, né? Você vê umas portinhas, de repente você entra, você conversa e você vai descobrindo, né? E eu acho que assim, ter tempo e andar, pra mim, são as Sim. duas coisas mais legais, assim, desse processo, assim, evitar o carro, evitar o Uber, mas eu vou levar 25 minutos andando, vai, cara, talvez você passe por uma rua que você Sim. nunca andou, né, assim, tem tanta coisa quando você se mete pelos bairros, né, que é um processo muito interessante e que, de novo, as pessoas que têm o seu carrão ali ficam meio, não, será que é seguro? Será que não é seguro, gente? Pelo amor de Deus, seu carro não blinda você. Foi mal aí, hein? É só a sensação de segurança que você E se a tem, gente né? não ocupar, não... É exatamente isso. E assim, Flávia, eu acho que também a coisa de divulgar, né? Quando eu vejo que é uma coisa muito legal, muito incrível, cara, eu falo mesmo pra Deus e o mundo, Eu faço entendeu? isso bastante. São duas medidas que eu faço bastante. É divulgar muito nas minhas redes sociais, pessoais, né, do Juice, se eu achar que tem pertinência, que é o que é uma descoberta mesmo, né? O que é uma coisa que mais gente precisa saber. E tem uma coisa que eu gosto de fazer também, que é dar presentes de pequenos negócios ou feitos por pessoas Legal. daqui. Porque aí você influencia a pessoa que tá ganhando, porque ela não tá esperando. Nossa, eu não sabia que aqui em Santos tinha isso. Eu Exato. escuto muito Sim. isso, né? Quando a gente divulga muito no Juice os bazares, as feiras, né? E aí, quando você dá um presente desses pequenos, né?
você também tá você tá presenteando não só quem tá recebendo presente, mas você também tá presenteando quem fez e quem vendeu. Não, né? um exemplo, eu tava conversando com uma ceramista que eu conheci, a Cris, ela é ótima. A Cris Ventura? Isso, já fiz curso da Cris. maravilhosa. E ela contou assim, Mário, você sabia que tem mais ceramista aqui do que em Cunha? Claro, levando em proporção o tamanho Sim. de Cunha, a população de Cunha, a população de Santos, mas tem muito ceramista aqui. Sim. Muita Uhum. gente que faz cerâmica aqui, produz cerâmica de diferentes técnicas, né? E é uma coisa que é difícil, né? De você ouvir falar, de divulgar, né? Então, isso é muito legal. E assim, isso é meio, o que a gente tá falando é meio um antídoto, né? E assim, não é que a Oxo vai deixar de entrar aqui, né? Mas assim, cara, você tem que consumir um ato político também, né? Então, Consumir um ato político, e não é né? só consumir e comprar, é consumir conteúdo, né? Exato. Se você só vai lá no influenciador ou na influenciadora que está mostrando para você toda hora a C&A, a Renner, né? E compra pelo e-commerce, você tem que parar para pensar, falar assim, pô, será que é essa cidade que eu quero? E com né? qual responsabilidade, né? Exato. A gente tava vendo aí, tá acompanhando, né, discussões falando que as influenciadoras de moda, o quanto elas fizeram para fazer explodir o consumo nada consciente, Exato. né? De fazer a gente comprar por comprar, né? E o hoje a consumo gente não tá vendo- local. E não local. E hoje a gente tá vendo os resultados disso, né? Exato. Eu adoro, assim, os influenciadores, acho que vale até citar aqui o pessoal do Made in Santos, eles vão muito no local, no pequeno, apoiar e Uhum. etc. Agora, você vê muito a coisa porque o mercado local tem uma coisa que é complexa, né? Você não vai lá falando, eu vim aqui por causa de fulano e você vai ganhar um cashback, né? Mas o e-commerce, ele faz isso com você o tempo todo, né? Código Então, ali. ele deixa as influenciadoras e os influenciadores viciados nesse mecanismo que, no fim das contas, estão enriquecendo o grande capital, não elas, Sim. né? E é importante lembrar também que a gente não tá falando que não é para consumir do e-commerce, porque dá para comprar do pequeno no e-commerce também, né? Eu também faço questão de quando eu vou consumir principalmente biquíni, roupa de ginástica, eu sempre procuro comprar de marcas pequenas ao invés de uma Nike, uma Adidas, né? Tento comprar de quem produz localmente. E tem uma coisa interessante, agora que a gente tá indo pro final desse episódio, que eu tenho visto uma campanha, não sei se vocês estão acompanhando, depois de toda a tragédia que acometeu, né, o Rio Grande do Sul, já tem gente fazendo vídeos, já tem vídeos circulando, pedindo pra gente ajudar o Rio Grande do Sul consumindo produtos de lá, Lud. Sim. Porque essa é uma forma da gente não só agora mostrar que a gente está apoiando a região, mas também quando as coisas começarem a melhorar, essas pessoas vão voltar a ter os seus empregos, vai ter uma demanda, né? Exato. Vocês já viram alguma coisa sobre Cara, isso? eu não tinha Legal. visto, Tá mas bem eu tive interessante esse movimento, né? Eu tive um Então, clique outro você dia. pode comprar vinhos, você pode comprar sapatos, tem o Vale dos Sinos, que é lá no sul, no Rio Grande do Sul, tem o arroz, tem muitos produtos, não custa nada você olhar o rótulo, olhar a procedência do produto e consumir alguma coisa que tá vindo, que vem de lá, que é pra gente, ou então pedir pro seu, e no vídeo que eu assisti, tinha esse trecho, né, se você conhece algum mercadinho, uma mercearia, ou uma loja na sua cidade, pedir para comprarem daquele fornecedor específico do Rio Grande do Sul. E eu tive um clique outro dia, né? A gente tá para comprar algumas peças de decoração aqui pro Juicy Hub, e aí, por acaso, né, eu tava buscando isso, né? E apareceu no Instagram uma loja que tava, tipo, debaixo d'água. Eles tinham subido e tal. Aí eu falei, pô, por que eu posso comprar dessa loja, né? Sim. Mandei mensagem pros caras, assim, era situação de caos. Eu falei, olha, queria saber se vocês puderem me avisar quando vocês voltarem minimamente a funcionar, eu queria deixar umas peças daí pagas. Eles não responderam até agora, porque devem estar no meio do caos lá, né? Mas, assim, é o tipo de coisa que começa a seguir galera de lá, né? Assim, começa a fortalecer. Marca de roupa, isso, a marca de vinho, exato. todas essas que são lá do sul, né? Acho que é uma forma de ajudar. Mas não esquece de comprar aqui em Santos Não também, esquece de gente, comprar pelo aqui em Santos, amor de Deus. verdade. Eu fiquei pensando nisso, Flávia, outro dia. Eu separei uma mala de doação, né? Eu acho que a gente vai concentrar um monte de doação para lá, meu, e aí
entidades, os bazares aqui começam a... É tudo muito interligado, né? Isso que eu queria dizer. A gente fica pensando muito nessa coisa como se fosse não, tá acontecendo lá. Não tá acontecendo lá só, gente. Lá eles estão no ápice da crise, mas é um negócio que quando que vai... tudo olha para lá, quando tudo é afetado, a gente começa também... É todo mundo sentir muito conectado, também, né? Exatamente. Então, gente, a gente está aqui falando do OXXO como uma metáfora, né? Porque o comércio local tá tomando esses cambalachos aí, né? Seja do e-commerce, seja dessas grandes empresas, né? Dominando e pulverizando. Mas o nosso objetivo aqui, né, Mari, a gente tentar jogar luz para isso. E aí eu queria fechar você falando dessa maravilha que está do seu lado. É o meu neném. Que é isso? O livro Prédios de Santos para Crianças. Muito Hoje ele bom. não tem mais físico, mas ele tem online. Você consegue acessar e... É gratuito, ele é online. gratuito, você consegue acessar através do site. E eu conto a história da cidade através dos prédios, das casas. É um caranguejinho chamado Mário Sá. Muito que bom. anda pela cidade. Eu acho que tem um pouquinho... ele, na verdade, é minha personalidade. Assim, né? Parece um pouco, né? Parece, né? Parece que As tá de perninhas verde finas, também, ó. né? E ele anda sempre com uma pochetinha, adora uma pochete. E aí ele sai explorando a cidade, olhando... fazendo suas andanças, então ele explorou Cara, tanto o isso é muito centro quanto a importante, praia, né? muito importante que a Explorando gente o conte patrimônio, para os conhecendo nossos o patrimônio, filhos, né? né? Para as nossas crianças, Exato. qual é a cidade que elas vivem Sim, e como era a cidade quando elas nasceram, né? Porque a cidade está passando por transformação, né? exato. A gente não pode... E é um livro, não é um livro para ler antes de dormir, é um livro para andar debaixo do braço pela cidade, Que pra explorar legal. a cidade. E eu espero que daqui a um tempo a gente não tenha a versão OXXO dele, né? Não, Espero que a gente não... Pensou? Já pensou a OXXO Será que tem algum patrocinando? Que prédio, alguma tristeza. casinha aqui que já foi? E isso é uma parei pra pergunta pensar boa, ainda, hein? vou Isso dar é uma uma pergunta boa. revisada. É uma pergunta boa. Mário, e assim, o que você... a pessoa que quiser fazer um passeio com você, como ela faz? Por onde começa? Bem, ela pode entrar em contato comigo. Normalmente eu trabalho muito com escola. Legal. Eu faço muito turismo pedagógico e adoro fazer receptivo no centro histórico. Show. Às vezes faço alguns trabalhos para a prefeitura. Legal. Em alguns eventos, Semana do Brincar, Festival do Café. E entra em contato comigo, a gente conversa. Pelo seu Instagram, que Pelo a gente Instagram, vai pode deixar deixar. aqui embaixo, assim como o Pode link. deixar, porque aí do eu livro. adoro caminhar pelo centro, eu gosto de fazer essa interlocução entre a cidade e o olhar da pessoa, né? De fazer fazer com que ela observe a cidade. Adoro passear com o morador daqui da cidade. Legal. Acho que para redescobrir, acho que é uma A gente forma tem de que pensar redescobrir. alguma coisa, hein, Flávia? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, eu acho que a Joyce, gente tem que começar a desenhar um projetinho aí, hein? Também Tá acho. nascendo aqui agora, tá, gente? Isso não foi combinado, não. E fazer algo que as pessoas escolher um bairro, sei lá, vamos escolher um Perfeito. bairro. Sim. Quando a gente acabar de gravar, eu vou te Boa. contar sobre um projeto Vamos. aqui, tá? Mas assim, isso também, gente, é um antídoto, né? O pertencimento local, o fortalecimento da cultura local é um antídoto para que a nossa... É uma imunidade aí para que a nossa economia local se fortaleça. Eu não pedi, gente, em nenhum momento para deixar o like e assinar o canal, Eu ia hein? falar sobre Ah, isso. boa. Não esquece de assinar o canal e também de assistir os nossos outros episódios, porque a gente tá recebendo gente muito legal aqui. E é um conectado. Se você parar Exatamente. pra pensar, as histórias que a gente conversa aqui tá conectado um com o outro. Já falamos sobre exatamente. mobilidade, já falamos sobre cultura no centro histórico, Sobre memória. sobre memória. A gente tá com uma lista aí de assuntos pra pegar fogo, pra tocar fogo no parquinho. E tem pessoas super famosas, cheias de seguidores, gente. Tem gente da vida real, porque é dessas pessoas, né, que a cidade é feita no fim das A contas. cidade é nossa, gente. É isso. É nossa. Tem que E a gente ocupar, tem que né, cuidar, Mário? Tem que cuidar. É isso. Olha, você viu aqui no evento do Autenticidades, Mário? Não. A gente tem que encher o saco dele pra ele vir Não, nessas bora. coisas, hein, gente? Bora. É isso. É isso. Gente, fechamos aqui mais um episódio do Joyce Santos, do nosso podcast. Obrigada, Augusta. Obrigada, Mário. Obrigado Obrigada, vocês. Flávia. Estamos aqui prontos para o próximo episódio. E não deixa de assinar o canal e seguir a gente no Instagram, hein? Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.